Oi, eu sou a Nelly e esse é o Creep On, um canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. E sim, eu finalmente assisti o filme O Maníaco do Parque, a história não contada. E hoje nesse vídeo eu vou trazer uma resenha e tudo o que eu achei do filme, incluindo o que é ou não real na história. Vamos lá pro vídeo? No dia 18 de outubro de 2024, há cerca de 2 semanas atrás, a Amazon lançou no Prime Video um filme sobre a história do serial killer brasileiro que ficou conhecido no Brasil inteiro como o Maníaco do Parque, o Francisco de Assis Pereira. Quinta-feira da semana passada, eu trouxe para vocês um vídeo com a história do caso do Francisco de Assis. Eu não tinha assistido o filme ainda e eu deixei claro no vídeo que aquele vídeo era sobre o caso mesmo, com todos os detalhes da história real do que de fato aconteceu. Mas nesse final de semana, no domingo, eu peguei para assistir o filme. E hoje eu vou trazer para vocês uma resenha do filme, contando os pontos que eu gostei e os que eu não gostei desse filme e também fazer um paralelo aí sobre o que é real e o que não é real no filme. Porque o filme, ele mistura realidade com ficção. E eu acho que é interessante a gente contrapor esses dois pontos, né? Para que a gente saiba realmente o que foi real ali. Já que é uma trama que traz no próprio título o nome de um serial killer verdadeiro. Casos que realmente aconteceram. E, na minha opinião, ficou um pouco confuso essa adesão no filme de um lado completamente ficcional junto com alguns pontos que são reais. E um filme que traz no título o nome desse serial killer como se fosse um filme que retrataria o que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu durante o processo dos crimes e da investigação. E às vezes pode ser que algumas pessoas se confundam com relação a isso e acabem tomando aquela parte do filme que na realidade nunca aconteceu como sendo verdade. E como eu disse para vocês, eu já fiz um vídeo com o caso completinho, com todos os detalhes. O vídeo tá muito completo, com partes aí que incluem a infância e o desenvolvimento do Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, os crimes que ele cometeu, as vítimas, o desenrolar das investigações até a prisão e condenação dele. Eu vou deixar no card aqui em cima. Quando você terminar de ver esse vídeo, você pode ir lá e assistir esse outro vídeo que vai te trazer mais esclarecimentos ainda a respeito do caso. Mas aqui a gente vai tratar especificamente do filme. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então se você se incomoda com isso, assiste primeiro o filme e depois retorna aqui. Em 1998, a cidade de São Paulo estava sendo aterrorizada com uma série de crimes contra mulheres. Vários corpos de várias mulheres estavam sendo encontrados no Parque do Estado, na capital paulista. O filme tenta trazer a história desse crime real brasileiro que chocou tanto a nossa população. Vou logo falar para vocês os pontos que eu gostei no filme. Eu gostei muito da fotografia do filme. Eu achei que o filme foi muito bem ambientado. Todos os takes da cidade de São Paulo, todos os cortes, toda a parte de filmagem mesmo, sabe? Aquela fotografia um pouco mais fria, trazendo assim essa realidade de São Paulo, que é uma cidade que fica por muito mais tempo nublada, sabe? Mas com esse ar mais frio. Todos os takes aí que traziam partes da cidade, eu achei muito bonito. Eu gostei bastante da fotografia do filme e eu também gostei bastante da trilha sonora do filme. Eu achei que foi uma trilha sonora muito boa, que remete mesmo a gente ali pro final dos anos 90, início dos anos 2000, trazendo músicas mais nostálgicas, sabe? Que remete exatamente àquele momento da história, né? De quem viveu aqueles momentos, vai lembrar as músicas que a gente escutava e toda aquela áurea que rodeia esse período. E no filme nós vamos acompanhar dois personagens principais. O Francisco de Assis, que é interpretado pelo Silvério Pereira, que inclusive é um dos pontos altos dessa obra, a interpretação dele
ficou muito boa. Eu achei que ele conseguiu trazer os trejeitos do Francisco de Assis real nos seus diálogos, sabe? A forma de falar, a forma de se expressar. Quem já viu alguma entrevista do Maníaco do Parque vai conseguir sim fazer esse paralelo entre os dois e perceber como ele conseguiu incorporar bem, assim, os trejeitos do personagem. Eu realmente achei uma interpretação, assim, muito boa. Achei que foi bem equilibrada, sabe? Não se perdeu no meio do caminho. Achei que ele conseguiu segurar bem o personagem durante toda a obra. E aí vem a parte fictícia do filme, né? Uma parte que foi introduzida ali e que no início eu não achei ruim, né? Eu, inclusive, achei que teria assim, uma função muito específica na obra, que é a jornalista Helena. Helena é uma jovem jornalista que está iniciando ali a sua carreira, trabalhando em um jornal chamado Notícias Populares na capital paulista. A Helena, ela tá envolta ali em um universo muito machista, que dá poucas oportunidades para uma mulher, principalmente uma mulher jovem, e que pende muito para o lado sensacionalista do jornalismo. E isso, na minha opinião, era um ponto bem interessante para ser explorado. No entanto, eu achei que o filme se perdeu no meio do caminho e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente no vídeo. Portanto, na trama, a Helena, ela consegue esse furo de reportagem quando os corpos são encontrados no Parque do Estado no dia 4 de julho de 1998 e ela traz essa grande matéria para o jornal, que é ali a capa da edição do dia seguinte, e ela consegue se destacar, levantando também assim um certo rancor dos seus colegas homens que estavam esperando ali por essa matéria. Pois bem, a figura da Helena, para mim, em um primeiro momento, me pareceu que seria uma representação das vítimas. Uma figura feminina que seria uma espécie de nêmesis para o grande vilão da história, né? Que seria o Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, e que traria, sim, uma ponte entre os espectadores e as vítimas. O que eu achei que aconteceria dentro desse discurso de uma mídia machista e sensacionalista era que essa personagem, ela faria o papel da personagem que levantaria a história dessas vítimas, que daria nome para elas, que daria personalidade para elas, que faria a gente sentir que essas vítimas existiram e que eram pessoas. Porque uma coisa que me incomoda muito, principalmente quando eu fui fazer o roteiro sobre o caso do Maníaco do Parque, é que a gente tem pouquíssimas informações pessoais a respeito das vítimas. A gente tem muito conteúdo, muito material a respeito do Francisco de Assis, mas a gente tem pouquíssimas coisas e pouquíssimas informações muito quebradas, muito soltas a respeito das vítimas. E eu realmente achei que a Helena é essa personagem que estava ali sendo esse contraponto feminino, traria para nós essa visão mais ampla a respeito da vida das personagens, dando nome e voz para elas. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. O filme ele tem um ritmo interessante. Até a metade do filme a gente consegue visualizar mais, assim, um ritmo ok, sabe? Trazendo pra gente algumas questões sobre empatia feminina e sensibilidade que até que me agradaram um pouco, mas que, na minha opinião, se perderam da metade pro final. Quando a Helena deixa de ser essa repórter que poderia fazer esse papel de ponte entre o espectador e as vítimas e se torna uma espécie de detetive, tentando descobrir e trazer justiça para essas mulheres. Essas mulheres que, por sua vez, não são sequer citadas no filme. Os nomes delas foram trocados. E é um caso real, a gente tem acesso a essas informações aí na internet a qualquer momento. O que eu entendi foi que o filme tentou se sensibilizar com as vítimas, não trazendo os nomes delas à tona, mas o que realmente aconteceu foi que deixou tudo ainda mais obscuro, transformando essas mulheres apenas em números. E foi essa sensação que eu tive, que a trama não tratou as vítimas como pessoas, como mulheres, e sim como números, importantes para uma investigação e para matérias de jornal. Lembrando, tudo que é relacionado a Helena, que aconteceu no filme, foi fictício. Eu achei que o trabalho da polícia foi colocado em segundo plano. Houve ali todo um processo investigativo da Helena, montando quadros
desenvolvendo vários e vários aspectos investigativos, que no final das contas não deu em absolutamente nada. Uma coisa que não foi falada no filme, que me incomodou um pouco, foi o depoimento daquela vítima sobrevivente do Francisco de Assis, que ajudou a polícia a chegar no nome dele. Uma moça de 19 anos havia sido abordada por um homem em uma estação, na estação de São Bento, em São Paulo, em 1998, por um homem que se dizia um caça-talentos, que trabalhava para uma grande empresa de cosméticos e que estava à procura de alguém para substituir uma modelo. Ela não aceitou o convite dele, ela ficou desconfiada e ele acabou dando para ela um cartão de visitas com um nome, Jean, e um número de telefone. E foi a partir dessa informação que a polícia obteve, depois que divulgou o retrato falado do maníaco do parque na mídia, que eles conseguiram chegar até o Francisco. Só que isso foi completamente cortado do filme para dar para Helena um protagonismo que ficou perdido, sabe? Que não fez muito sentido. Outra coisa que me incomodou bastante foi o plano de fundo que foi introduzido com a Helena e a irmã dela. A Helena, ela é irmã de uma moça chamada Marta, que é psiquiatra, pelo que eu consegui entender. E em um determinado momento, em um diálogo muito sem sentido que elas tiveram, no qual a irmã questiona ela por que ela tá tão obcecada com o caso, sendo que ela é uma repórter investigativa e o trabalho dela era exatamente esse, procurar matérias sobre um caso que estava sendo tão falado. Mas nesse diálogo se cria ali um roteiro muito perfeitinho do que é um psicopata. É como se o roteiro do filme entendesse que o espectador é burro e não consegue entender as características que tem um psicopata, e ele precisa deixar isso muito claro mesmo, assim, nos mínimos detalhes, para que a gente consiga compreender que nós estamos lidando com um psicopata. Como se isso já não tivesse ficado muito evidente pelo fato de os corpos de várias mulheres terem sido encontrados de forma tão terrível. Esse plano de fundo da Helena com a Marta envolve também aí a morte do pai, um relacionamento um tanto quanto conturbado entre a Helena e o pai. Só que a gente não consegue entender exatamente o que acontecia entre eles dois, porque esse plano de fundo ele é jogado no ar, mas ele não é desenvolvido. E em um determinado momento tem uma cena que deveria ser muito tocante, dela olhando um álbum de fotografias, mas que na realidade é só mais uma cena que se presume sensível, mas que na realidade é uma encheção de linguiça. A cena da prisão do Francisco também foi uma cena que ficou muito sem uma estrutura, sabe? Não foi bem construída. Durante a prisão, ele está prestes a atacar a mulher do pescador da casa onde ele estava hospedado. E isso, na realidade, nunca aconteceu. Não existem registros sobre um suposto ataque que ele estava prestes a fazer nessa mulher. Então ficou uma coisa muito solta e aleatória que deveria chocar o espectador, mas que na realidade só deixa a gente muito perdido com tudo que está acontecendo. Não houve um desenvolvimento muito grande a respeito do crime mesmo e da investigação, como ela realmente aconteceu, sabe? A gente tem alguns cortes de o Francisco sendo preso, mas a gente não tem um desenvolvimento real daquilo. O que eu esperava desse filme é que, apesar dele ser um filme não documental, um filme que trazia ali atores mesmo interpretando aqueles indivíduos, ele trouxesse os fatos como eles realmente aconteceram. Óbvio, podendo sim inserir um personagem ou outro de forma fictícia para agregar narrativa, mas não dando um foco tão grande a uma personagem que não existiu na vida real, como se ela tivesse sido o grande centro da investigação. Isso pode confundir o espectador, e é algo muito sério quando a gente está falando de um caso que realmente aconteceu, porque muitas pessoas que estão vendo aquele filme estão assistindo ele acreditando que ele é todo embasado em fatos reais. E o que a gente espera de um filme que traz consigo essa carga no título é que ele conte pra gente aspectos desse caso que não haviam sido contados até então. Não é isso que acontece. A gente tem uma trama
fraca, com diálogos perdidos, um plano de fundo que deveria ser feminista e trazer essa força da mulher, mas que ao mesmo tempo esconde as identidades das vítimas e não dá a elas rostos, histórias, personalidade. Isso confunde muito a mente do espectador que não conhece mais profundamente o caso e que está tendo um primeiro contato com ele ali. E muitas pessoas podem acreditar que tudo que está ali é real. Eu acho que o filme teria sido muito melhor desenvolvido se, ao invés deles trazerem o nome realmente o maníaco do parque, eles tivessem criado um personagem fictício baseado na história do personagem real, e aí sim tivessem desenvolvido essa trama. Eu senti que eles quiseram inovar de uma forma a trazer essa força feminina, mas que na realidade, e digo eu sendo uma mulher assumidamente feminista, e que sempre tive esses preceitos na minha vida, que só virou uma grande pataquada que deixou a gente meio perdido. Em resumo, O Maníaco do Parque não é um filme de todo ruim, tem alguns aspectos bons, como a fotografia, a interpretação do Silvério Pereira, a ambientação e toda a atmosfera do final dos anos 1990 e a trilha sonora, que poderia sim ter sido uma das melhores obras não ficcionais dos últimos tempos, se não tivesse se atropelado tanto nessa tentativa vã de levantar uma personagem feminina como a grande heroína, e ainda assim escondendo os rostos das verdadeiras mulheres que deveriam ter sido homenageadas nesse caso. Eu dou nota 2 de 5 pro filme O Maníaco do Parque. Não é uma perda de tempo total você assistir, é um filme que te distrai, pelo menos ali até a metade dele, ou um pouco mais da metade, mas que se perde muito do meio pro final e que acaba confundindo um pouco o espectador por se tratar de uma história que deveria ser não ficcional, mas que foi meio a meio, né? 50-50. E que trouxe aí o protagonismo para uma personagem ficcional que não fez muito sentido pra mim. Se você quiser conhecer o caso do Maníaco do Parque certinho, tintim por tintim, com todos os fatos que realmente aconteceram, entra na playlist de crimes reais aqui do Creep On e assiste o vídeo que eu fiz na semana passada sobre o caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio do Creep On. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.